Olá, tudo bem? Estamos de volta aí com o programa Pontuando. Hoje nós estamos com um tema interessante. Nós vamos falar da Matrix revisitada. Nós vamos falar de simulação, vamos falar de consciência, vamos falar do metaverso como nova realidade social. Não que o metaverso em si esteja de fato acontecendo, exceto por alguns grupos a partir de experiências de alguns anos atrás e seus desdobramentos. Mas, de certa forma, existe uma realidade manipulada, uma realidade digital, em que algumas coisas acontecem, inclusive negócios, disputas de espaço e avatares que se encontram nesse metaverso. Então, o metaverso é uma parte de nossa realidade cotidiana, e que onde são decididas algumas coisas relativas à vida dos próprios homens. Eu vou teorizar pouco, vou ler a pesquisa aqui que foi feita em cima desse tema, e o que seria, na realidade, a Matrix nos dias de hoje? E qual que é a relação com as estruturas de poder? São duas, a primeira parte virá agora, a segunda daqui um pouquinho. Olha bem, a Matrix, antes da Matrix, Fundamentos Filosóficos da Ilusão. Veja bem, Platão e a Prisão Perceptiva. No livro 7 da República, Platão apresenta a célebre alegoria da caverna, talvez o mais antigo e potente esboço que hoje nós chamamos de Matrix, que era a crença naquela realidade que eles estavam vivendo ali. E eles seriam os prisioneiros acorrentados desde o nascimento, veem apenas sombras projetadas na parede e tomam essas sombras como a totalidade do real. Para eles, a verdade não seria mais do que as sombras daqueles objetos, diria Platão no livro. Aqui está o ponto-chave. Não se trata, obviamente, de ignorância, não é bem a questão de ignorar, né? Mas de uma realidade estruturada que impede que eles se acessem o real. Então, quando o prisioneiro se liberta, né, vamos dizer assim, ele se liberta e retorna para contar aquilo que viu. Quando ele sai, vamos dizer assim, saiu dentro da caverna, quando ele retorna, ele é hostilizado. Então, se ele tentasse libertar aqueles e conduzi-los para fora, eles por acaso não o matariam, se pudessem? Seria uma dúvida que Platão deixou no ar. Então a Matrix platônica não é tecnológica, ela é cognitiva, social e até política, e é onde nós podemos imaginar que existem manipulações. A sociedade cognitiva, porque é a forma como o homem consegue perceber as coisas dentro de uma realidade que não é exatamente a última palavra. Social, porque é o conjunto das crenças que as pessoas infundem umas às outras, e política, porque tem a estrutura de agir sobre aquilo e chegar a um consenso em que algumas pessoas abrem mão do seu ponto de vista e outras forçam o seu ponto de vista e chegam a um consenso que seria a maioria de uma crença, de uma realidade que alguém se estruturou. E se convive com isso, por isso política. Então a caverna é o sistema de crenças, hábitos, narrativas que moldam o que é percebido como real. E essa ideia ecoa diretamente no mundo digital contemporâneo. E muito antes desse mundo digital contemporâneo, você vê que algumas civilizações têm as suas crenças particulares diante de uma realidade, ou realidades similares, mas que não sendo exatamente iguais, dão fuga para que você tenha sociedades completamente diferentes uma das outras, vivendo no mesmo planeta, mas em regiões diferentes, com outro tipo de mobilidade, de insumo social e por aí vai, de questões políticas. Bom, agora vamos falar de Descartes. A dúvida radical e o colapso da confiança nos sentidos. Vamos ver. Séculos depois de Platão, René Descartes formula uma inquietação ainda mais perturbadora. Em suas meditações metafísicas, ele questiona se aquilo que percebemos não poderia ser uma ilusão produzida por uma entidade enganadora. Então ele criou aí uma entidade que seria enganadora, um deus, um daimon, uma coisa assim.
Então ele suporei, portanto, que há um Deus, né, um daimon, soberanamente bom, mas um gênio maligno, né? Então suporei, portanto, que não há, eu li errado, não há um Deus soberanamente bom, mas um gênio maligno, astuto, enganador, que empregou toda a sua indústria para nos enganar. É claro que isso aí é uma condução de raciocínio, tá certo? Descartes não fala de máquinas, mas ele antecipa o problema central da Matrix. Como distinguir a realidade da simulação quando todos os sentidos podem ser enganados? É verdade, você pode ter a sensação de audição de uma coisa que não seja real, ou que outros não estejam ouvindo, e não dá para você ter noção daquilo que você ouve, se é similar, se diz respeito à mesma coisa, se tem a mesma origem, aquilo que você vê. Será que é exatamente aquilo que o aparelho de visão de outros seres é o que eles também veem, ou a maneira como seus córtex cerebrais interpretam? Nós não temos a realidade última, né? Então, como distinguir a realidade da simulação? Eu não estou dizendo que o mundo seja simulado, mas se ele for simulado, como que nós vamos distinguir a simulação da realidade? É a pergunta que ele está fazendo. Quando todos os sentidos podem ser enganados, nosso sentido, a audição, o olfato, o tato, tudo pode ser enganado. No século XXI, o gênio maligno ele não é metafísico, ele é um algoritmo. Ele tem feeds personalizados, realidades aumentadas, deepfakes, né? Inteligências artificiais generativas. O resultado é semelhante, é a perda de um critério seguro para o real. Quando você fala de inteligência artificial, por exemplo, eu que peço para que as inteligências artificiais façam poemas de acordo com o título que eu dou, e que elas conseguem fazer poemas no estilo de alguns poetas, e poemas às vezes muito bem feitos e muito recursivos, você pergunta assim, o que é inteligência? Né? Como é que ela consegue aquela subjetividade? Claro que a definição de inteligência, de consciência e outras coisas é uma coisa que levaria horas, dias, meses, anos para a gente poder definir. E já fizemos isso aqui minusculamente em alguns programas. Mas, de qualquer maneira, você se surpreende com a resposta. Assim como pessoas que pagam aquela inteligência artificial de música para fazer arranjos das músicas, ela faz arranjos sensacionais, colocando metais, colocando refrãos, sei lá, nas músicas que você deu ali, o beabá, o fio melódico, com a letra, e quando muito ela não termina a letra, se for o caso, é impressionante. Então, nesse momento, você pergunta assim, aquilo ali é uma simulação de uma inteligência, baseada em dados e cruzamento de dados, e de infinitas probabilidades. Então, ele chegou àquilo que seria um senso, né? Mas não um senso direto, e nem um senso comum, né? Uma coisa subjetiva. Mas como que ela chega à sua subjetividade naquela colocação que você quis? Porque ela conhece muito você, porque você já fez N pesquisas ali, porque ela conhece o seu perfil, porque você se relaciona com ela. Então ela consegue direcionar a sua subjetividade, que a sua subjetividade está implicitada nos seus feeds, né? Então, olha bem, com isso o resultado é perda de um critério de seguro para o real. Nós não temos. E essa realidade ela vai mudar de civilização para civilização, pessoa para pessoa, né? Até de poder para poder. Baudrillard, quando o real já não existe. O Jean Baudrillard é um pensador que mais radicalmente demonstra a noção tradicional da realidade, e é também o mais mal interpretado quando associado ao tal filme do Matrix. Em Simulacros e Simulações, de 1981, ele escreve o seguinte: o simulacro nunca é aquilo que oculta a verdade. Ele é a verdade que oculta que não há verdade. O simulacro, ele é verdadeiro. Em outras palavras, nós trabalhamos o tempo todo com as simulações e com as crenças naquilo que estamos vendo, porque a verdadeira realidade nós não conseguimos enxergar. Esse é o ponto de vista dele. Então Baudrillard afirma que não vivemos mais uma realidade mascarada, mas uma hiperrealidade onde os signos não representam algo real. Esses signos, eles substituem a realidade. Então, hoje em dia nós vivemos a pós-verdade porque algumas mentes descobriram que se você colocar alguma coisa no lugar daquilo que pretensamente foi um fato, aquilo passa a ser o real. Ainda que você tenha o fato como o fiel da balança. Mas
a representação do real substitui o real. Então já não se trata mais de imitação, nem de duplicação, nem de paródia. Trata-se de uma substituição do real pelaquilo que seriam sinais do real, ou por uma narrativa, ou por uma criação que é conveniente. Isso aí está associado a estruturas de poder também, nós vamos ver isso mais à frente. Muito bem. Essa então é a Matrix real. Não é uma prisão que esconde o mundo, definitivamente não é. Mas é um sistema que elimina a necessidade do mundo, ou pelo menos daquilo que seria a realidade do mundo que existe, que nós não sabemos qual é. Segundo Baudrillard, o erro do filme Matrix é sugerir que existe um deserto do real a ser reencontrado. Ele diz que não. Para ele, Baudrillard, o deserto já é tudo o que resta, né? Então não existe esse deserto. O deserto já é a matriz contemporânea, algoritmo, subjetividade e controle simbólico. Sociedade da informação ou sociedade da simulação? Sociedade da Escola de Frankfurt com Adorno e Horkheimer já alertavam para a indústria cultural como produtora de conformismos. A cultura hoje se apresenta como um sistema uniforme, no qual tudo se ajusta e se reproduz, que seria a dialética do esclarecimento. O que era a indústria cultural tornou-se a arquitetura digital da consciência. Se houve um momento em que a cultura queria representar algo, ela passou a ser aquela que definia algo independente de o representar. Então, ela se tornou a arquitetura digital da consciência. Aquilo que a consciência concebe passa a ser uma coisa arquitetada por terceiros. E nisso entra poder. Os algoritmos decidem aquilo que nós vamos ver. Inclusive, quando você tenta se libertar, você tem que ter muita consciência, senão você só vê aquilo que ele percebe que é o que você gosta. E te entope de coisas que é aquilo que você gosta. Por exemplo, eu gosto muito de música. Teve um dia que ele perguntou lá se um determinado número de vídeos lá me agradava. Eu falei que sim. Ele só me manda aquilo agora. Quando eu quero ver outra coisa, eu tenho que ficar procurando. O mais interessante é o seguinte, ele me manda muita coisa dos Beatles. Tudo bem, eu gosto muito de Beatles. Mas, poxa, fica parecendo que é uma coisa que está em voga, que está acontecendo fatos todos os dias. Como que ele consegue capturar tantos fatos e jogar para mim? E alguns eu paro de ver. Primeiro, porque eu já sei aquilo. E segundo, porque senão ele só me manda aquilo. Então eu começo a sair para ver se ele consegue me dar outra coisa. Olha só como ele decide o que eu vejo. Se eu não sou esperto. Agora, e tem coisas que eu só consigo sair fora. E aquelas coisas que eu não consigo, que eu não percebo, que eu não tenho profundidade, né? Segundo, métricas de engajamento que decidem o que importa. Se você responde, se você diz que gostou ou não gostou, você está engajando. Plataformas moldam desejo, identidade e opinião. Elas às vezes vão batendo tanto numa técnica que você retorne ou que vá para lá ou para cá, que ela começa a moldar a sua opinião a respeito daquilo e você fica dentro de uma bolha. A matriz atual não impõe silêncio, ela impõe o excesso. O silêncio vem do cansaço pelo excesso, ou talvez até pelo não entendimento, ou da falta de capacidade de explicitar, porque o pensamento está na rede, não está mais dentro da sua cabeça. Psicologia e neurociência, o cérebro já vive uma simulação. A psicologia contemporânea reforça que nunca percebemos o mundo diretamente. Sim, não só a psicologia, como a física, várias ciências podem mostrar que a realidade última não é exatamente o que nós pensamos. As medidas às vezes nos mostram algumas diferenças profundas, mas a psicologia principalmente. Nós não percebemos o mundo diretamente. O cérebro constrói modelos internos de realidade a partir de estímulos limitados. E quando mais de um cérebro constrói coisas similares, isso vai se chamar intersubjetividade. Ou seja, a subjetividade sua da percepção de algo similar a de alguém criou a crença de que aquilo é de fato aquilo próprio. Então, isso é uma aproximação da realidade que seria um simulacro. A neurociência, com a Newset, afirma o seguinte: o que percebemos não é a realidade em si, mas a melhor suposição do cérebro sobre ela. E esse cérebro, em conluio com vários outros cérebros, intersubjetivamente define aquilo que aproximadamente para nós todos seria realidade, e a gente não tem ideia do que seja verdadeiro. Ou seja, biologicamente nós já vivemos em uma matrix, né? Já que a gente não consegue perceber a realidade útil, precisamos de várias pessoas para chegar num consenso intersubjetivo, né?
de forma que cremos que vemos aquilo e aquilo ali não é necessariamente a realidade, nós já vivemos dentro da Matrix. A tecnologia apenas colonizou essa fragilidade cognitiva. A tecnologia, como se fosse muito sábia, te levou para o lado que ela bem entendeu, porque você só raciocina com simulacros, não tem capacidade de ver a realidade, comparar, discutir e provar o contrário. O metaverso, a matriz deixa de ser uma metáfora no metaverso, do conceito da infraestrutura. O metaverso, que é a realidade aumentada e os ambientes digitais persistentes, representam um salto qualitativo. Por quê? Não são mais representações da vida. Os espaços passam a ser onde a vida acontece. Porque, primeiro, aquilo ali é muito rápido, segundo, aquilo ali alguém toma decisões e forma, e aquilo ali passa a ser uma realidade que se sobrepõe à realidade atual devido à diminuição das distâncias e da comunicabilidade muito rápida da conexão. Características centrais: identidades digitais permanentes, inclusive simuladas se for o caso, economias próprias com aqueles NFT ou moedas virtuais, sociabilidade mediada por avatares, são representações suas que estão ali na sociedade, aquilo ali é muito rápido e retira todas as outras sensações possíveis que poderiam atrapalhar o objetivo. Trabalho, lazer e afeto digitalizados, tudo ao poder da mão de um clique em que você desliga e volta para a sua vida no momento em que você desligar tudo. Aqui a matriz deixa de ser alegoria e se torna arquitetura social concreta, porque ali ela foi construída. Bom, Baudrillard e o metaverso. Se Baudrillard estivesse vivo, ele provavelmente diria que o metaverso não é a fuga da realidade, mas a consumação de uma hiperrealidade construída. No metaverso, o avatar é mais real que o corpo, né? Por quê? Porque ele é crível e visto por muitos. A experiência mediada é mais relevante que a experiência vivida, porque ela suprime uma série de outras informações e direciona exatamente para aquilo onde você quer chegar, ou que alguém quer que você chegue. E o simbólico vale mais que o material, porque o símbolo ali, dentro das subjetividades da intersubjetividade, é a última palavra, não tem nenhum outro símbolo atrapalhando ou fazendo sombra. Não é um mundo falso. É um mundo que foi operacionalizado o suficiente para ser real, à maneira como nós vemos a Matrix. Ele não é real de fato. Estamos presos ou nós consentimos nisso? Aqui reside a grande virada contemporânea em relação ao mito da Matrix. Na ficção, os humanos são escravizados sem saber. Na realidade atual, a adesão é voluntária. E aí nós chegamos ao Byung-Chul Han, filósofo moderno, que diz o seguinte: o sujeito de desempenho explora a si mesmo, acreditando estar se realizando. A Matrix hoje não oprime pela força, seduz pela conveniência, controla pelo prazer, governa por engajamento. Conclusão: a Matrix como condição histórica, a Matrix contemporânea não é uma conspiração secreta. É tudo aberto, dito, falado, exposto, e você entra por que quer. Um código escondido por máquinas, ela não é nada, ela não é isso. Agora, ela é um ambiente simbólico total, uma infraestrutura de percepção, um sistema de produção de realidade, mesmo que a realidade última, que ninguém sabe qual é, não seja aquela. Mas essa passou a ser a realidade. Platão mostrou que podemos amar as sombras, Descartes mostrou que podemos duvidar de tudo, Baudrillard mostrou que talvez não haja mais nada para ser desvelado, a realidade única, última, nunca será vista. O metaverso, a realidade aumentada e a vida digitalizada não criam a Matrix, apenas tornam a Matrix visível porque ela já existe. E a pergunta final já é: como sair da Matrix? Mas sim, essa não é a pergunta final, sair da Matrix. A pergunta final é: o que ainda chamamos de real e por quê? Já que nós vivemos definitivamente em algum tipo de Matrix. Muito bem. Agora nós vamos radicalizar um pouco o tom e vamos falar das questões políticas e de poder. Tá? Então, a Matrix como projeto de poder. A simulação, o controle e a colonização total da realidade. É claro que nós vivemos em estruturas que não necessariamente são poderes ou que querem nos colonizar. Mas, hoje em dia, com o desenvolvimento dessas big techs imensas aí, pelo menos aqui no Ocidente, em que você tem controle de tudo a respeito da vida das pessoas, é muito fácil, se alguém tiver controle
e poder suficiente para ter aquela Matrix na sua mão, levá-la na mão dele, né? Ou deles, meia dúzia de poderosos, levar a sociedade para o lado que ela quer, para consumir o que ela quer, para votar onde ela quer, para imaginar o perigo num lugar e imaginar a salvação em outro. Quer dizer, do mesmo jeito que é fácil você criar ali intersubjetividade, se você tiver poder e dominar esse processo, você consegue levar para a realidade que você quiser criar na cabeça das pessoas. Então essa foi uma colocação que eu fiz, perguntando. Então eu digo o seguinte, não é ilusão, é arquitetura de dominação. Vamos ver. A maior mentira da Matrix contemporânea, e existe uma Matrix contemporânea, é fazer crer que ela seja apenas um efeito colateral da tecnologia. Ela é sim, mas ela é uma consequência natural do progresso digital. Também é. Agora, a Matrix ela é uma arquitetura deliberada de poder. Por quê? Porque depois que se descobriu um efeito colateral da tecnologia e uma consequência natural do progresso digital, alguém foi lá e com muito poder criou e condicionou para o lado que ela bem entendeu. Foi o que eu imaginei. Se no mito platônico os prisioneiros eram mantidos na caverna por força física, hoje a prisão é cognitiva, afetiva e simbólica e, portanto, é infinitamente eficiente. Não precisa de haver um comando, o comando é subreptício. Você está ali e ali você fica. E é condicionado. O poder é mais eficaz quando se torna invisível. Michel Foucault disse isso. A Matrix atual ela não atua para censurar. Ela te satura de coisas. É como eu disse lá. Você não está com o pensamento dentro, que o pensamento está fora. Você não tem tempo de pensar por si. Não precisa de proibir, é só deslocar o foco. Não precisa de reprimir, é só reprogramar. E estão fazendo isso politicamente, tanto é que não existe mais ambiente para você se revoltar contra alguma coisa. Né? Da soberania ao controle é a mutação histórica do poder. O poder moderno já não se exerce majoritariamente por violência explícita, exceto pelo fato de que você introjeta um comando, e isso seria uma violência. Mas a violência em si explícita não existe, mas pela gestão dos fluxos de informação, atenção e desejo. O Gilles Deleuze foi mais direto, ele diz o seguinte: não estamos mais nas sociedades disciplinares, em que alguém nos dá um comando, nos reprime e nos dá uma direção, um sentido, mas nas sociedades do controle, que esse controle é internalizado. A Matrix é o meio operacional dessas sociedades. Algoritmos substituem leis visíveis, métricas substituem valores, engajamento substitui consciência, performance substitui cidadania. Você está buscando uma performance para estar iguais aos outros e não segundo os direitos de ser cidadão. O indivíduo não é mais oprimido, ele é integrado, ele engaja. O Baudrillard radicalizado: o poder não esconde a verdade, ele apenas elimina o que poderia ser o real. Baudrillard foi ainda mais longe do que normalmente se admite. Para ele, o poder contemporâneo não precisa mentir, porque a verdade se tornou irrelevante. A realidade se produz a qualquer momento. Então, por que você não esconde a verdade? Porque simplesmente você não tem noção do que é o real. O real está eliminado. Ele pode ser reproduzido indefinidamente. Essa é a chave política da Matrix. Quem controla a reprodução dos signos, né? Vamos lembrar lá daquela ciência dos símbolos, né? Que agora, naturalmente, por estar fazendo o vídeo, eu esqueci a palavra. Quem controla a reprodução dos signos controla a própria realidade. Algum de vocês vai lembrar o que é a ciência dos signos, né? Dos significados. Não se governa mais pela coerção direta. A governança se dá por produção de narrativas, modelagem de consenso, fragmentação de percepção, de solução de sentido histórico. Então todos vão para algum lado, nunca pelo lado do real, certo? Então o que acontece? Nós não sabemos mais o que está de fato, efetivamente acontecendo. Bom, não se governa mais. Então, produção de narrativa, modelagem de consenso, fragmentação de percepção, de solução do sentido histórico. A matriz não convence, ela desorienta. O algoritmo como soberano invisível. Nunca houve na história humana um sistema de poder tão eficaz quanto o algoritmo. Se algo que nós devemos nos rebelar é contra o algoritmo. Não porque ele seja poderoso, ele não é, mas é porque ele é feito por alguns. Ele em si não existe, né? Então, ele não tem rosto, não responde politicamente, não presta contas, não pode ser votado, não pode ser confrontado diretamente, ele não existe.
Ele representa alguns ou alguém que você não sabe. E, no entanto, ele decide o que você vê, ele decide o que você ignora, ele decide o que você deseja, decide o que você teme, decide o que você considera normal, naturalizando até uma coisa que não seria normal. Então, o Matrix é o governo sem governo, o poder sem soberano explícito. A Hannah Arendt alertou que o maior risco político não é o autoritarismo clássico, mas a destruição da capacidade de pensar, né? O problema não é que as pessoas acreditem em mentiras, mas é que elas deixem de distinguir entre verdade e falsidade e fiquem com uma narrativa. Esse é o objetivo estrutural da Matrix política: não impor uma ideologia única, mas tornar todas equivalentes, descartáveis e intercambiáveis. Psicopolítica, onde o controle entra na sua própria mente. O Byung-Chul Han nomeou corretamente o nosso estágio atual. O poder inteligente não opera contra a liberdade, mas por meio da liberdade. Como assim? A Matrix transforma a liberdade em obrigação, que você introjeta, converte expressão em vigilância, porque você está sempre tomando cuidado, converte participação em rastreamento, né? Você está sempre sendo rastreado ou rastreando, você converte identidade em dados. Você é um conjunto de dados que acaba sendo a sua identidade, que você próprio não supõe. O sujeito acredita que escolhe, mas ele apenas navega dentro das opções previamente calculadas. Ele só escolhe dentro daquilo que deixam que ele tenha acesso. Então a exploração já não vem de fora, ela já vem de dentro. O metaverso é um ensaio geral da totalidade controlada. O metaverso não é entretenimento, não é inovação neutra. Tem nada neutro aqui não. Não é apenas tecnologia. Ele é um laboratório da vida totalmente mediado. O metaverso ele é tão real nesse aspecto que existe uma reprodução de cidades inteiras no metaverso que são compradas por bilhões de dólares por alguns caciques muito bem fundamentados financeiramente. Por que eles gastariam tanto dinheiro? Para perder dinheiro lá na frente? Claro que não. Ela é um laboratório da vida totalmente mediada. No metaverso o espaço é privado e por isso que ele é caro. O tempo é monetizado, o corpo é opcional. Você usa se quiser. Você pode estar participando de um show, de um jogo, de uma jogatina, de um desfile, de qualquer outra coisa, deitado na sua cama de pijama dentro do metaverso. A identidade é a própria plataforma. A identidade é a propriedade da plataforma. É a privatização ontológica da nossa realidade. Quem controla o ambiente controla a linguagem, as regras, a memória, o valor, a existência social. A Matrix deixa de ser metáfora e se torna infraestrutura civilizatória. O sonho antigo de poder agora está tecnicamente possível. O que antes era um sonho de impérios, igrejas, regimes totalitários, agora é tecnicamente viável, sem opressão, sem briga, sem guerra, sem soldados. Mapear comportamentos em tempo real, prever reações sociais, modular afetos coletivos, neutralizar dissensas antes que emerjam. Não é preciso campo de concentração, quando se tem distração contínua, polarização artificial, fadiga moral, colapso da atenção. O controle total não se impõe, ele é normalizado. Se normaliza. Matrix não requer obediência. Ela requer irrelevância política. Por isso que você não obedece a ditames. Você simplesmente não se revolta. O maior triunfo da Matrix não é fazer as pessoas concordarem, é fazer com que elas não importem mais para discordar. Elas não querem mais discordar, elas não têm elementos para discordar. O dissenso vira conteúdo, a crítica vira produto, a revolta vira estética. Tudo é absorvido, neutralizado, devolvido como mercadoria simbólica. Como diria Guy Debord, o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social mediada por imagens. A pergunta que fica é: a Matrix permite quase todas as perguntas, menos uma. Quem se beneficia estruturalmente dessa realidade? Porque essa pergunta rompe o feitiço. Ela desloca o debate da tecnologia para o poder, do conforto para o conflito, da superfície para a estrutura do poder. Conclusão:
Não estamos presos, estamos sendo administrados no mundo de nossa liberdade. A Matrix contemporânea não é uma prisão com grades, é uma gestão total da experiência do humano aonde ele esteja. Ela não quer escravos, ela quer usuários permanentes. Não quer cidadãos, ela quer perfis previsíveis. Quem é você não interessa. E a resistência já não começa a desligar-se, mas em algo muito mais perigoso para o sistema. Recuperar a capacidade de pensar fora dos fluxos, fora dos estímulos, fora da simulação. É muito difícil isso, porque você não sabe onde está. Principalmente se você não é de uma geração lá de trás, de livros de pensamentos, de grandes elaborados, para uma que nasceu agora, que já nasceu no meio disso tudo, dessa simulação. Recuperar a capacidade de pensar do ser humano atual, fora dos fluxos, fora dos estímulos, fora da simulação, é quase impossível. Não existe ambiente para pensamento, para revolta, para decodificação de símbolos que possam estar nos oprimindo. Porque hoje pensar é um ato muito subversivo, é o mais subversivo que existe. Então, ficou assim a nossa visão do que é esse manifesto político-filosófico, né? Esse que poderia ser um documentário extenso, mas eu não vou fazer isso. E a Matrix hoje ela está ligada assim, à geopolítica, ao capitalismo da vigilância, ao neoliberalismo e à guerra informacional. Claro que alguns regimes um pouco mais que tem a necessidade de ter o pensamento da totalidade voltado para ele, seja ele neoliberal ou não, poderia fazer uso dessa matrix, né, desse pensamento geral, dessa dominação. Mas eu acho que a questão não é só de poder financeiro, nem de poder de dinheiro, não. É de poder de controle de mentes, de corpos, né? O mundo hoje em dia ele é bem saturado de poder na mão de poucos. Bom, gente, fica aí com a conclusão que você quiser, né? Essa coisa é muito profunda para eu querer dizer para vocês que vou arrematar aqui com uma conclusão. A conclusão é de cada um de nós. Eu agradeço pela sua atenção. Passe esse vídeo para frente para provocar reflexão. Deixe seu like. Comenta, porque comentário faz engajamento e você fortalece o meu canal. E assine o canal se você for novo por aqui. Muito obrigado e até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós achamos muito relevante. Até lá.